nas nações islâmicas. Por acaso existem leis e códigos morais? Sim, existem leis para se vestir, todo tipo de regra. E eles têm uma lei específica que trata desta situação moral? Sim, é a Sharia. Então, as outras nações já têm a sua legislação moral. São as nações cristãs que não têm. Então, se pudessem implementar isso, poderiam concordar em algumas coisas. Com relação ao dia de descanso, não podemos concordar com eles porque existem dois opostos. O primeiro, segundo a Escritura, é o sinal ou a marca de autoridade de Deus, que é o sábado. Já segundo o catolicismo, o mundo evangélico, é o domingo, que dá a eles a autoridade para implementar os seus valores morais, correto? Então, é aqui que entraríamos em conflito com o sistema. Então, eu não acredito no que ele disse ali sobre o cristianismo não estar envolvido, mas é o cristianismo bíblico que será confrontado. Essa é a questão. Agora, o que ele disse se tornou realidade? As pessoas estão sendo presas por orarem por outras pessoas, ou mesmo por orarem mentalmente, ou abordar questões como aborto ou algo assim? A resposta é claro que sim. Mostre os vídeos, Martin. Bom, pelo que eu entendi, eu estou citando a Bíblia, pregando minha fé e estou sendo oprimido pela polícia, mesmo eu não havendo feito nada de ilegal. Você está dizendo na câmera que está sendo oprimido pela polícia, mas isso não é verdade. Nós estamos aqui porque recebemos inúmeras ligações. Então, basicamente, qualquer pessoa pode mentir sobre outra e dizer que ela está incomodando e ela será automaticamente desligada, é isso? Veja, nós não estamos oprimindo você em nada. A questão é que recebemos muitas ligações e viemos falar com você. Se algumas pessoas se ofenderam, isso não quer dizer que seja um delito. Pelo menos é assim que eu entendo. Veja, não é problema você ter a sua liberdade de expressão. Ninguém questiona isso. O problema é que alguém fez uma alegação de que o que você estava dizendo causou medo a ela, tendo o elemento de crime de ódio. É por isso que estou aqui. Não tem nada a ver com a sua liberdade de expressão em relação ao que você estava expressando. É o tópico que me trouxe aqui. Tá, mas para que haja uma infração da seção 4A ou 5, eu deveria estar usando palavras ameaçadoras, abusivas ou insultuosas. E certamente não é o que estou fazendo. Eu não estou dizendo que o senhor é culpado de nada. Eu não disse isso. Ouvi? Mesmo que não seja essa a sua intenção, alguém sentiu isso e por isso nos ligaram. Sim, eu entendi. Eu disse para você tomar cuidado com o que está dizendo, porque as pessoas estão se ofendendo com o que você está dizendo. Agora, se recebermos reclamações dizendo que alguém fica ofendido, então temos motivos para prendê-lo. Debaixo de qual lei? Ora, debaixo da lei da Escócia. Qual lei? Ora, do direito penal. Mas qual que é a ofensa? Só porque alguém se sentiu ofendido? Eu não cometi nenhum crime de ódio. Se alguém se sentiu ofendido, isso é uma ofensa, é uma infração. A Bíblia é ofensiva. E eu tenho o direito, tenho toda a liberdade religiosa nessa terra que foi comprada pela coroa. Vejam, o próprio rei, em sua coroação, colocou a mão na Bíblia e fez um juramento ao povo. Então eu tenho o direito de pregar a Bíblia. Ora, você não me dê sermão, tá bom? Só estou fazendo meu trabalho. Bem, Martin, a questão é que eles afirmam que se alguém se ofende, você pode ser preso por isso. Agora, se você prega que um certo sistema religioso é o anticristo, muitos não ficariam ofendidos, talvez mais de 1 bilhão, no mínimo, e outros também. Mais certo que a certeza. Com certeza. Então, veja, para mim, é interessante ver que eles dizem, olha, a gente não está discutindo que você tem liberdade de expressão, mas se a sua liberdade de expressão ofender alguém, aí você já não tem mais ela. Correto. Agora, o que disse aquele ex-satanista? Ele estava falando a respeito de um plano de 2025 a 2027. Bom, em 2025, o mundo esotérico nos disse que haveria uma externalização da hierarquia. Então, de certa forma, as
forças demoníacas devem ter acesso direto e influência sobre a sociedade, sobre os líderes na sociedade, governos, políticas. E a questão é, existe algum movimento hoje nesta direção? A gente não vai repetir o que alguém já fez muito bem, não é? O Matthew Shanshi deu uma palestra outro dia sobre o falso Cristo que está prestes a aparecer. Ele aborda exatamente esta questão das previsões de Alice Bailey para 2025. E ele explica que houve reuniões onde isso foi discutido e até que ponto essa questão progrediu. Sim, existe um documento sobre um repórter que realmente entra em detalhes sobre isso. E ele fez um ótimo trabalho. O link está aí na tela para quem quiser assistir inteiro. E também estará na descrição do vídeo. Eu aconselho a todos que vão assistir o vídeo do Matthew Shanshi, que ele fez com os seus colegas, porque é realmente um trabalho maravilhoso. Eu acredito que vale a pena ver. Então, vá assistir o canal dele, veja o que ele tem a dizer sobre o assunto. A questão é que aquilo que Alice Bailey disse há muitos e muitos anos está realmente se concretizando nos tempos em que vivemos. E é claro, também teremos essas manifestações enormes de OVNIs, conexões alienígenas, tudo mais, né? As notícias estão já cheias desse assunto. Você ouviu falar deste objeto que... Não era um objeto. É uma luz que vira um telescópio. E acredito que, do jeito que está aproximando, não pode ser um cometa. Correto. Um professor da universidade afirmou que era uma nave espacial. Seria alguém tentando fazer contato com a Terra. Sim, e era movido a energia nuclear porque tinha uma luz na frente e não tinha luz na cauda, como um cometa normal. Mas, sei lá, seja como for, essa ideia de que estamos entrando em contato com o mundo lá fora, é isso que importa. E já tivemos conversas em outros lugares onde lidamos com a questão dos OVNIs. Sim, lá no canal Strange Normal, com o Bradley. Nós tivemos uma bela entrevista ali com ele. Ele faz muitos programas sobre o tema. Correto? Também tem as pessoas da Heritage e da Hope com quem fizemos entrevistas. O Lennox e o Doug Wilson. Eles também tiveram uma participação ali no Strange Normal com o Bradley. Sim, é verdade. Então, nós acreditamos que estas são manifestações demoníacas, porque este mundo, do jeito em que estamos agora, a situação atual é perfeita para tratarmos dessa situação do pecado. E sabemos quem está mexendo os pauzinhos, né? Aqui temos um mundo demoníaco e o mundo dos seres humanos juntos. E o mundo demoníaco vai se manifestar. Em outras palavras, ele vai participar ativamente dos eventos, enquanto antes estava apenas nos bastidores, em sociedades secretas e organizações satanistas, com seus rituais, invocações, etc. Tem acontecido em igrejas, supostas igrejas, né? Ou se aconteceu em sociedades secretas, isto é irrelevante no momento. Mas antes era nos bastidores, era secreto. Só que agora vai se tornar público e aberto. E Hollywood não tem nos preparado para isso. Ah, sim. Eles têm uma agenda clara. E, segundo ele, isso começaria a se manifestar em 2025. É o ano em que estamos agora. Então, assistam ao documentário do Matthew Shanshi e veja por si mesmo se é assim ou não. Mas a questão é que estamos avançando, né? Então, vamos falar sobre a posição evangélica, ou melhor, os evangélicos no mundo, que hoje estão focados nessa questão de que a hora é agora de resolver tudo, porque a janela de oportunidade para conter a imoralidade e o mal está passando. Então, se não agirem agora, será tarde demais. Sim, eles
não querem perder esta oportunidade com o Trump no governo dos Estados Unidos. Correto? E, por exemplo, Lennox, com quem falamos, está nessa mesma esfera. Mas também queremos saber o que o Douglas Wilson tem a dizer, porque a influência dele é muito maior. Sua influência se estende até os altos escalões do poder. E tivemos o privilégio também de, além do Lennox, falarmos com o Doug Wilson. Então vamos dar uma olhada em algumas das discussões anteriores. Ele conversou com o Tucker Carlson também com a CNN. Então, obviamente, essa questão está sendo amplamente discutida neste momento. Vamos dar uma olhada. Toda a lei é uma moralidade forçada. Por definição? Sim, por definição. Não é uma questão de se você está impondo uma moralidade, mas sim qual você está impondo, tá? E se alguém disser, bem, você vai acabar impondo moralidade, eu digo, sim, a lei é isso, tá? Não é possível ter uma sociedade estruturada e ordenada sem imposição de moralidade. Mas aí vem a pergunta, qual moralidade? Todo sistema moral surge da adoração de um Deus. Por exemplo, na Arábia Saudita, você tem um sistema moral que é nitidamente diferente do sistema moral que surgiu de um país com história e cultura cristã. Então, o Deus que você adora, e este é um princípio que você vê através de toda a Bíblia, você se torna como o Deus que você adora. As pessoas começam a se conformar com a imagem que eles consideram ser maior do que elas. Você é o que você adora. Então, se você está em uma nação cristã, é porque você quer estar em uma nação cristã. Vamos deixar algo claro aqui. Muitas nações cristãs foram inundadas por migrantes. E em algumas dessas nações, esses migrantes podem ser de outras religiões, especialmente na Europa. E, naturalmente, isto afeta a identidade daquela nação ou daquele continente, correto? Portanto, existem movimentos hoje cuja moralidade não queremos nos associar. Por exemplo, a do islamismo. Não queremos viver sobre a Sharia. Preferimos as normas cristãs. E isso é uma conclusão até mesmo de cientistas ateus em todo o mundo. Eles concluem, olha, eu prefiro viver em uma nação com cultura cristã, certo? Pois eu prefiro estar sob essas regras do que as regras da outra religião. Mas enquanto isso, a migração está aumentando. E os continentes, seja a Alemanha ou a Inglaterra ou todos os outros, estão se tornando cada vez mais islamizados. E, ao mesmo tempo, há um outro movimento que diz, não, nós vamos nos livrar de todos os imigrantes ilegais. Ou, pelo menos, daqueles que não querem se conformar ao nosso conjunto de regras. É quase como um ressurgimento do patriotismo. Correto. E a esquerda sempre esteve muito aberta a essa mistura. Já a direita sempre foi muito contrária à mistura. Portanto, quer falemos sobre o problema da França, quer falemos sobre o problema na Inglaterra ou na Alemanha, essa é uma grande divisão. E neste momento, quem está no poder são mais aqueles que estão no lado conservador. E a gente avisou que o pêndulo ia começar a mudar de direção. Já mudou lá nos Estados Unidos. Sim, e os Estados Unidos tomaria a dianteira disso. Então, será que isso é uma coisa óbvia? Ora, claro que é. Já não começaram a dizer, precisamos de normas cristãs? Sim, com certeza. Ele já não introduziu na Casa Branca um sistema para tomar conta disso, para certificar-se de que o cristianismo não será mais pisoteado? Ele já não tomou medidas contra a imigração? Na última entrevista que eu assisti, ele disse, foram nos últimos 90 dias, acho que nenhum imigrante ilegal passou pela fronteira. Agora, é interessante que nos Estados Unidos, a maioria dos imigrantes não são necessariamente de outra religião além do cristianismo. Muitos deles são da América do Sul, que são católicos, né?
Mas o problema é que eles se alinham com o pensamento liberal, ou seja, a esquerda. A esquerda prefere tolerar os problemas resultantes da lacração, ao invés de darem o poder à direita para se livrarem dos imigrantes. Mas agora a direita chegou ao poder, e é por isso que ela está desesperada para acabar de vez com a esquerda. Então, aí está. É uma questão entre Rei do Norte e Rei do Sul. E o resto da Europa é uma questão de normas religiosas em conflito. Eles agora querem voltar às suas antigas raízes cristãs. Mas será que há um movimento nessa direção? Bom, assim como disse Wilson, eles querem implementar leis. Querem implementar a moralidade. Ele disse isso ao Tucker Carlson. Quer fazer isso por lei. O Deus a quem eles servem é o Deus da Bíblia, a Bíblia cristã, o Deus do cristianismo. Portanto, as nossas leis serão cristãs. É o que ele disse, basicamente. Agora, veja o que houve em nossa conversa com Lennox. Você acha que o seu líder político de preferência, após chegar ao poder, deveria ser bem radical e já colocar decreto dominical e tudo mais? Ou você acha que ele deveria comer pelas beiradas? Na verdade, você não precisa de uma população majoritária que lhe apoie. Precisa apenas de uma minoria com poder. E então essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria. Que é o que o Trump está fazendo agora, porque durante muitas décadas tivemos um relacionamento muito gentil, uma direita muito fraca com relação a impor sua vontade. E agora ele está mostrando ao país que existe uma pessoa que tem poder executivo para exercer esse poder em seu ramo. Eu acho que não dá para escapar da natureza da política, que é agonística. Existe uma luta. Chega um ponto em que você vai debater, e se você vencer, você vence. Você pode impor a sua vontade sobre aqueles que discordam. Com relação às leis azuis, e veja, isso é algo que os anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas, todos concordam. Menos os adventistas do sétimo dia. Mas, enfim, está difícil em todo lugar, né? Digamos que as leis trabalhistas tornem quase impossível ter 2 dias de descanso, porque o mundo está basicamente pedindo apenas 1 dia de descanso, um dia sincronizado. E se essas leis forem nessa direção, de começar a legislar a primeira tábua do Decálogo? Olha, eu sou a favor de legislar a primeira tábua do Decálogo. Agora, eu posso imaginar um país onde 99,9% da população guarde o domingo. E isso fará com que alguém que ache que tem que guardar a quarta-feira acabe passando por situações difíceis, né? Eu acho que há um grande valor em uma sociedade que